Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 15º domingo do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Evangelho deste domingo. Ouçamos com atenção. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou no barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se, os discípulos disseram a Jesus: Por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis e não entendereis. Olhando, olhareis e nada vereis. Pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido disposto e fecharam seus olhos para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando, e não o escutaram. Vós, portanto, escutai a palavra do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento, e surgindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto. Um 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele é um pouco extenso, mas muito bem resumido, muito bem falado, explicado por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Jesus conta a palavra do semeador a essas grandes multidões, responde à pergunta dos seus discípulos, dizendo, o porquê
ele fala em parábolas para as multidões e explica ainda a palavra do semeador. Muito bem explicado, né? Parece até um grande professor que, na verdade, é um grande professor, um grande Messias, um grande mestre, né? Jesus fala da palavra do semeador e os discípulos perguntam, né, por curiosidade: Jesus, por que eles falam em palavras? Por que falas com essas pessoas, com essas multidões em parábolas? E Jesus diz: vocês escutam, vocês têm o dom de escutar, vocês têm o dom de escutar e colocar tudo que escutaram no coração, mas essas multidões ainda não têm. Essas multidões ouvem, mas não escutam. Essas multidões olham, mas não veem. Ou seja, a multidão olha, mas não vê, mas não coloca no coração, mas não reflete. A multidão ouve, só ouve, mas não escuta. Ou seja, ouve, ok, boa tarde e segue a vida. Já os discípulos não. Os discípulos, eles escutam. Eles escutam. Eles ouvem e escutam. Eles guardam a palavra no coração deles. A diferença de ouvir para escutar e de olhar e ver, de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí eu pergunto para você, né? Será que nós estamos ouvindo? Né? Só ouve, beleza, boa tarde, acabou tudo? Segue a vida? Ou a gente escuta? A gente escuta, sente, reflete e coloca no nosso coração, assim como fazia Nossa Senhora, que guardava tudo no coração. Isso é escutar. Isso é reflexão. Isso é meditação da palavra. Aí Jesus responde, né, o porquê das parábolas e explica a palavra do semeador, né? Que todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem do maligno e rouba o que foi semeado em seu coração, né? Esse é o que foi semeado à beira do caminho, né? Então, o semeador, ele semeia lá, só que o semeador semeou à beira do caminho, né? A semente foi semeada à beira do caminho. Ou seja, isso representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, mas logo vem o maligno e rouba de Deus a pessoa que foi lá buscá-lo. E assim é semeado à beira do caminho, né? Se afasta de Deus. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. E surgindo a tribulação, fica e perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. Ou seja, sabe ouvir, sabe escutar, sabe colocar a palavra no coração, mas quando chega qualquer perseguição, qualquer tribulação, qualquer sofrimento, qualquer desespero, qualquer preocupação, se enfraquece na fé, se entristece e se afasta de Deus. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto, né? Só aquelas pessoas que colocam a palavra no coração, mas as preocupações vêm, as preocupações do mundo, as preocupações mundanas, né? E as impedem de frutificar com a palavra, de pôr em prática a palavra de Deus. E os que foram semeados na terra boa é quem ouve a palavra e entende, e esse produz fruto,
um 100, outro 60, outro 30. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, saibamos escutar e colocar no nosso coração. Ver, sentir e pôr em prática, para sermos semeados em terra boa e vivermos felizes no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.